Irmãos e irmãs, que a paz esteja com aqueles que amam a Jesus Cristo. No primeiro vídeo, nós estávamos instruindo você a respeito de um milagre e o poder da fé. O milagre através do profeta Eliseu e o poder da fé. Por isso, Deus age na medida da nossa fé. Deus age conforme a medida da nossa fé. Se você crê, tudo é possível, mas não é Deus, é você quem define o limite da tua fé. Quem define esse limite é você. Aquela mulher viúva, ela então foi e vendeu aqueles perfumes que Deus multiplicou naquela abundância e pagou as dívidas e não precisou entregar os filhos como escravo, aqueles homens que de modo algum queriam perdoar a dívida. Vejam que homens maus, mas Deus veio em socorro daquela viúva. Mas isso nos traz um ensinamento perfeito da parte de Deus. O Senhor quer nos fazer pessoas ladinas, pessoas prudentes. Você está entendendo? Aquela mulher, ela foi inteligente, ela acreditou em Deus, teve uma fé. Sim, mas ela colocou um limite na quantidade daqueles vasos que ela emprestou com os filhos das vizinhanças. Então, houve uma quantidade de vasos. Suponhamos, vamos dar um exemplo, que ali tivesse cerca de uns 50 vasos. 50 vasos, pequenos e grandes. Mas poderia ter mais vasos. Ela poderia ter mais vasos. Ela poderia empilhar os vasos. Organizar bem e empilhar para que pudesse ter mais vasos vazios. O dobro do que tinha lá. Você está entendendo? Então, ela, naquela quantidade de vasos, suponhamos uns 50 vasos, 50, 60 vasos, poderia ter 100, 120 vasos e até 300 vasos. Sim, daria um jeito para caber, organizar bem. É a fé. Ela poderia ir muito mais além. Foi uma abundância, foi um milagre, foi uma graça, mas quando o filho dela disse não há mais vaso, parou de correr, parou de acontecer o milagre, a multiplicar. Deus não continua a multiplicar o óleo. Se tivesse mais um vaso, encheria. E se tivesse mais outro, encheria também. E mais outro, e mais 10, e mais 50, e mais 100, encheria. Ah, mas como caberia tantos vasos naquela casa? Qual era o tamanho da casa dela? Dá para imaginar? Sim, caberia sim. Muito mais vasos. Você está entendendo a psicologia, a inteligência, a sabedoria que Deus está mostrando a nós através deste fato? Nós colocamos um limite. Nós colocamos o limite em nossa própria fé. Sim, em nossa própria fé. Se você não colocar limites na sua fé, Deus pode e vai fazer muito mais do que você imagina. Mas nós somos postos à prova. Nós precisamos ser mais espertos, mais ladino, inteligente. Que quando Jesus está passando, quando ele está tocando, quando Jesus está fazendo e operando algum sinal e uma maravilha, que você não pode perder essa oportunidade. Você não pode deixar passar. Às vezes pode ser uma pregação como essa que estou fazendo. E se você deixar passar, entrar pelo ouvido, sair por outro, não der muita importância, você pode estar perdendo uma graça muito grande na sua vida e para a sua família. Ela então, amados irmãos, foi inteligente, teve fé, sim. Foi inteligente, teve fé, mas poderia ter mais, poderia ser mais esperta. Acumular dentro da casa o dobro, o triplo de vasos vazios. Abarrotar aquela casa de vasos.
Deus encheria todos aqueles vasos, em vez de 50 ou 60, 100, 200 e até mais. Você está entendendo? Quando Deus faz, ele faz na abundância, na superabundância. Mas se nós colocarmos um limite na graça e no milagre de Deus, vai ser conforme o limite que você colocou. Você está entendendo? É um ensinamento, é uma sabedoria que estou passando para você. Para que quando chegar a hora e o momento da graça acontecer, em muitas situações e circunstâncias da vida, já passou, mas muitas ainda vão acontecer, situações em que vamos passar, boas ou ruins, quando vamos depender de Deus, a fé vai se manifestar como um grande milagre. E o milagre pode ser ainda maior, muito maior do que aquilo ou do que aquele milagre que nós estamos precisando ou imaginando. Você está entendendo? No segundo Reis ainda, nesse mesmo capítulo 4, o versículo 42 a 44, Eliseu também, Deus através de Eliseu faz um milagre, também é a multiplicação dos pães. Sim, teve um fato em que um homem, ele trouxe um saco de pães, primícias, trigo novo, os pães de cevada e trigo, 20 pães dentro de um saco, trouxe ao homem de Deus, Eliseu, para distribuir aos discípulos dos profetas, filhos dos profetas. Eles eram em cerca de 100, sem contar as mulheres e os filhos. E quando ele apresentou e deu ao profeta, um dos discípulos do profeta, disse a Eliseu, nossa, que maravilha, que bênção, mas não vai dar 20 pães de cevada e trigo, não vai dar para 100 homens, e ainda tem as mulheres e os filhos. Não fala das mulheres e dos filhos, das crianças, mas provavelmente os profetas, eles tinham, muitos dos profetas tinham mulheres e filhos, e o número é muito mais. Mas Eliseu, naquela fé, disse, não se preocupe, assim diz o Senhor, vai dar e ainda vai sobrar. E eles começaram a distribuir, os filhos do profeta começaram a distribuir para os homens, as crianças, as mulheres, aqueles pães. Eram 20, mas foi se multiplicando, multiplicando, e chegou a sobrar bastante. Você está entendendo? Aconteceu um milagre, através do homem de Deus, multiplicação dos pães. No Evangelho de Marcos, capítulo 6 e no capítulo 8, no capítulo 6, do versículo 30 ao 44, fala da multiplicação de pães que Jesus fez diante do povo e de seus discípulos. Eram 5 pães, a primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos. Há 5.000 pessoas, sem contar as mulheres, as crianças, e provavelmente dava cerca de uns 15.000, mais ou menos, isso. E sobraram 12 cestos. Veja que Jesus fez esse milagre, foi num episódio da vida de Jesus, do ministério de Jesus e dos discípulos, em que o povo estava ouvindo a palavra de Deus no lugar deserto. Não tinha açougue, padaria, lanchonete, feira, mercearia, restaurante, não tinha lugares aonde comprar alimento. Então, Jesus disse aos discípulos, como vamos dar de comer a tanta gente? Alguém disse, nem com 200 denários bastaria para sustentar toda essa gente. Jesus disse, então, o que vocês têm? Olha, aqui tem alguém, um guri que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, façam assentar em grupos. E ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, deu graças a Deus e abençoou. Foi dando aos discípulos e eles ao povo. E aqueles pães e aqueles peixes foram se multiplicando nas suas mãos. E aconteceu este milagre da multiplicação. Todos comeram e se fartaram. E sobrou
cerca de 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Essa foi a primeira multiplicação, mas teve uma outra situação. No capítulo 8, versículo de 1 a 10. Nessa outra, eram 7 pães e alguns peixinhos. O povo era cerca de 4.000, mais ou menos, com mulheres e crianças, porque muitas mulheres levavam suas crianças. Dava mais ou menos 15.000, 14.000 pessoas, um pouco menos, um pouco mais. E sobrou 7 cestos. 7 cestos. Mas tinha só 7 pães e alguns peixinhos. Jesus fez a mesma coisa. Tenho compaixão desse povo, muitos vieram de longe, estamos num lugar deserto. E não quero despedi-los em jejum. Então, ele abençoou e os discípulos distribuíram e sobrou 7 cestos cheios de peixe e de pão. Deus fez um milagre, multiplicou. Veja, a fé diante de Jesus Cristo, a fé diante do homem de Deus, Eliseu, e diante daqueles que foram poderosos, de grande renome na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, Elias, entre outros, como no Novo Testamento. Deus operou e opera maravilhas. Não há limites para a graça e a bênção de Deus. Acontece que nós cometemos um erro muito grave. Nós acabamos colocando limite em nossa fé. E as coisas poderiam ser muito melhor, mas nós colocamos limite. Infelizmente. Por isso, é o terceiro vídeo que nós vamos continuar esta pregação e ensinamento. Que você possa nos ouvir para aprender ainda mais. Amém?